Vamos agora à última parte, a constituição da intersubjetividade e o assim chamado mundo da vida, em Husserl. Primeiro, a constituição fenomenológica do objeto. Nós vimos que a esfera subjetiva e imanente da consciência inclui o ego, o cogito e o cogitato. Vimos que pela eporrê nós somos capazes de dirigir a nossa atenção para a subjetividade, tratando não da realidade, mas da experiência da realidade. Mas nada aqui é perdido com exceção da existência, que é posta entre parênteses. Tudo que a transcendência contém está contido no terceiro nível da imanência, de modo que pela eporrê a realidade dada à experiência é reduzida à experiência dessa realidade. O resultado se conforma com o dito schopenhaueriano, segundo o qual o mundo é a minha representação. Como nós sabemos, Schopenhauer foi um seguidor de Kant. Disso surge a questão: tem a realidade caráter independente da experiência? Não terminamos num idealismo extremo? A resposta é que, embora a realidade seja constituída em seu significado e ser pelo ego transcendental e intersubjetivo, como veremos, ela continua sendo algo mais do que a experiência que factualmente temos dela. Desse modo, Husserl evolui para o que ele chama de idealismo fenomenológico transcendental, segundo o qual a realidade é a totalidade das experiências atuais e possíveis de meu ego e, como veremos, dos outros egos. No contexto fenomenológico, realidade é a mesma coisa que a experiência da realidade. O significado da redução transcendental deve ser esclarecido pela noção de constituição, constitution, com a qual Husserl se permite dizer que o ego constitui os seus objetos. A noção de constituição é importante, no entanto, ela nunca foi suficientemente esclarecida. Para Husserl, nós temos uma consciência constituidora, no sentido de que ela dá sentido, constrói, sintetiza os objetos e o mundo, mas não no sentido de que ela produz o mundo. Ela não exclui a facticidade do mundo, o fato de que não temos controle sobre ele. Mais além, uma coisa como objeto da percepção é a unidade referida por minhas experiências atuais e possíveis. E para ter essa unidade, eu preciso de um schema, algo que deve ter sido trazido de Kant, que antecipe todas as experiências possíveis do objeto. Husserl chama isso de esquema de familiaridade. Por exemplo, o esquema de uma árvore. Esse esquema de familiaridade tem uma gênese que ele chama de fundação originária, Urstiftung. Coisas para serem esclarecidas. A fundação originária de um esquema de familiaridade é o aprendizado originário, ursprüngliches Kennenlernen. A nossa consciência aprende pouco a pouco, construindo esses esquemas de familiaridade que determinam a moldura das experiências atuais e possíveis do objeto. Nada muito claro. Eles manifestam uma habitualidade na organização das experiências. E ele chama de consciência viva ao ego adicionado à totalidade dos hábitos desses esquemas, habitualidades. O mundo, como contrapolo da subjetividade, é, para Husserl, constituído dentro da subjetividade, com o resultado de que temos uma visão sinóptica da totalidade de nossa vida, e ao termos isso, nós temos uma visão sinóptica da totalidade do mundo e vice-versa. Egologia e solipsismo. O ego é o sujeito da experiência. Husserl distingue dois tipos de ego. O ego psicológico, que é algo real no mundo, e o ego puro, que é um resíduo resultante da aplicação da eporrê na esfera da consciência. O ego puro é um polo subjetivo absoluto e transcendental que acompanha todos os meus atos mentais, dando-lhes uma unidade. Semelhante ao eu kantiano, mas algo mais do que o ego kantiano. O ego kantiano é meramente formal. Esse aí é mais do que isso. O ego puro não é nem fenômeno nem objeto, ok, mas é condição a priori para qualquer fenômeno,
pois está sempre atrás de qualquer reflexão que eu faça sobre mim mesmo, escapando à tematização. Nós podemos ter essa ideia do eu não empírico, que vem de Kant, quando nós consideramos, numa imagem de Wittgenstein, a diferença entre o olho e o campo visual. O olho é o ego que pode ter diante de si o campo visual, mas não a si mesmo. Ou então, quando nós consideramos objetivamente, quando nós passamos a objetivar o nosso ego empírico e as propriedades, por exemplo, minhas propriedades pessoais, subjetivas, que me distinguem em meu comportamento ou meu pensamento, propriedades emocionais, etc., características da minha pessoa, sou sempre eu que estou pensando essas características minhas, e eu estou sempre, esse eu que pensa, está sempre além daquilo que é pensado, fora daquilo que é pensado. Ele nunca pode ser alcançado pelo pensamento. Daí, para Kant, isso era uma necessidade lógica, um recurso lógico para unificar a multiplicidade de experiências. Nós precisamos sempre ter experiências para eu que não é experienciado, mas para Husserl é algo mais. No início, Husserl pensa, como os neocantianos com os quais ele tinha contato, que o ego é um sujeito, o ego não psicológico, puro, é um sujeito que nunca é objeto de si mesmo. Ok, Kant concordaria com isso. E ele não descobre em si mesmo. Mas, a custa de esforço, pelo exercício de sua eporré, Husserl acaba descobrindo que realmente pode ter a experiência do ego puro como distinto do ego psicológico. Ele crê que o eu puro pode ser refletido em sua experiência do eu empírico. Eu nunca tive essa experiência, mas quem tiver poderá se tornar um husserliano transcendental. Mas diversamente do ego kantiano, que é um X e que possui um papel meramente formal, o ego husserliano não é meramente lógico, como eu disse, pois a sua identidade é temporal. Além disso, além de persistir no tempo, esse ego puro se constitui a si mesmo, se forma a si mesmo. É influência da leitura de Fichte, que tinha a sugestão de um eu autooponente. Primeiro, para Fichte, não existe nada no mundo, só esse eu que se põe a si mesmo, setzt sich selbst. Mas para que ele se identifique como ele mesmo, ele precisa pôr um outro. Então ele põe o mundo, põe uma alteridade. Ao pôr essa alteridade, ele passa a existir para outro, etc. Tem-se aqui uma imagem de como poderia ser um ego que constitui-se a si mesmo. Tudo que ocorre para o ego, que por sua vez é imune ao que ocorre. O ego constitui o mundo em sua significação e naquilo que ele é para nós. Isso é algo místico, que não é de acesso a qualquer um. Para Husserl, o eu puro possui mesmo atitudes e mesmo crenças e até caráter, mesmo assim sendo absolutamente simples e nada ocultando. Vejam que a noção de alma na Idade Média, na filosofia da Idade Média, era de alguma coisa simples, porque se a alma fosse composta, ela poderia se desagregar, se alterar. Mas a alma precisa, portanto, para permanecer sempre, para ser eterna, ela precisa ser simples. Além disso, ele é incorporado, de modo que cada um de nós tem o seu próprio ego puro em cada um de nossos corpos. Ora, isso não seria uma forma diferente de falar da alma incorporada? Como ele dá a entender, nas ideias, o ego transcendental pode ainda sobreviver mesmo à destruição do mundo. Quer dizer, eu posso, ele tira isso de Descartes, eu posso conceber que eu permaneça existindo mesmo que o mundo seja destruído. Logo, eu
eu sou independente da existência do mundo, eu permaneceria se o mundo fosse destruído. Ora, isso é uma falácia, mas não é o caso de nós colocarmos isso em discussão agora. E ainda próximo à morte de Russell, ele disse a Alfred Schutz que ele iria morrer, mas que o seu ego transcendental continuaria. Isso apenas para dar uma ideia. É importante lembrar que o ego puro possui o que Russell chama de habitualidades, ou seja, permanece o mesmo naquilo que ele é, o que lhe permite reconhecer objetos intencionais como sendo os mesmos e constituir a temporalidade imanente. Além disso, Russell conclui que o ego puro é uma mônada, pois ele é um centro dinâmico de integração. Toda a vida fenomenal, consciente, atual e possível do ego lhe pertence como sua vida, o que demonstra a absoluta relevância da interioridade sobre a exterioridade. Como mônada, o ego não é apenas o polo idêntico da multiplicidade do mental, mas o seu substrato. Veja que mônadas para Leibniz são substâncias. Substâncias que não ocupam espaço, nem estão no tempo, e que possuem vida, possuem alma, e possuem inclusive consciência, mesmo que seja uma consciência primitiva, inteligente, inconsciente, uma consciência como, digamos, das mônadas dessa mesa, é diferente da consciência perspectival que nós temos, que é nós como mônadas mentes muito superiores, que é diferente da consciência de Deus, que é uma mônada suprema que tem consciência do universo inteiro sob todas as perspectivas. Mas, de qualquer forma, todas as mônadas para Leibniz têm um conhecimento atual, potencial, de tudo que ocorreu, ocorre e ocorrerá. E, por isso, elas parecem interagir umas com as outras, mas, na verdade, isso é uma ilusão, uma vez que elas foram sincronizadas desde o início dos tempos por Deus, de maneira a terem essa impressão. Na verdade, não existe espaço, tempo, nem relação entre as mônadas são sem janelas. Bom, nós veremos isso. O resultado final da redução é um idealismo fenomenológico transcendental muito próximo ao de Kant, que só difere do idealismo clássico de Berkeley, por exemplo, por não rejeitar o mundo, mas por colocar o mundo entre parênteses. Finalmente, esse idealismo parece conduzir ao solipsismo, que vem do grego solus ipse, que significa só eu existo. Parece que não há, depois dessa redução, um mundo externo nem outros eus. O que existe para mim é eu e os fenômenos. E mesmo os outros egos são reduzidos a fenômenos. Russell quer rejeitar essa desanimadora conclusão solipsista. Mas como? Pela intersubjetividade. Russell resolve o problema do solipsismo fenomenológico de uma maneira muito original, interiorizando a intersubjetividade. Eu queria ainda falar sobre o monadismo russeliano, que o eu russeliano é uma mônada que tem janelas, diferentemente das mônadas de Leibniz. Ele interage com outras mônadas, e é sobre isso que nós vamos falar ainda. Então, Russell resolve o problema do solipsismo fenomenológico interiorizando a subjetividade. Mas como? Ele acredita que seja possível justificar fenomenalmente a existência de outros egos pelo que ele chama de atos de empatia, Einfühlung, atos de empatia. Ou seja, ele crê que o outro ego é dado diretamente a mim como uma outra subjetividade e não apenas como fenômeno. Nós, através desses atos de empatia, nós somos como capazes de atravessar o fenômeno e chegar ao eu do outro. O ato de empatia consciente possui um conteúdo que não se apresenta a mim apenas como fenômeno, mas como um outro ego, como uma outra consciência. Como isso se dá? É difícil explicar. Ora, eu me vejo como estando aqui,
mas sou capaz de me deslocar e me colocar no lugar do outro. Você. O corpo do outro apresenta alterações, por exemplo, fica ruborizado. Me colocando no lugar dele, eu sei por empatia que ele ou ela ele está envergonhado. Veja assim que o outro ego deve manter as mesmas características do meu ego, as de um ego vivo. Ele representa uma outra corrente de consciência que reconheço como diversa da minha, basicamente por possuir um outro tempo subjetivo que não é o meu, um outro tempo imanente. A empatia permite a experiência de outros egos, como os verdadeiros contrapolos do ego para além de objetos fenomenais. Pela empatia, eu percebo o outro ego como sendo tal como o meu. Também ele tem um centro, ele é um centro constituidor de intencionalidade. Também ele é uma mônada. Mas como isso se dá? Ora, por um mecanismo de autotransferência que Husserl chama de autoalienação, Selbstentfremdung. Eu me projeto na vida do corpo do outro, como também possuindo um ego com experiências fenomenais como as minhas, e essa autoalienação é mútua, porque o eu do outro também se projeta em mim, considerando as minhas experiências como as dele. Através disso eu alcanço a intersubjetividade fenomenológica, dentro dos limites da redução, que é a consciência não só de minha própria subjetividade, mas também, em oposição a ela, de outras subjetividades. A soma de todos os egos em percepção interna mútua é o universo das mônadas. Esse universo das mônadas, em mútua autoalienação, é que Husserl chama de nós. E esse nós é a intersubjetividade no sentido próprio. É através dela que o mundo é constituído como algo objetivo. É pela intersubjetividade que nós podemos concordar que estamos vendo uma mesa ou uma cadeira, que essa cadeira é objetiva. É uma condição da objetividade, a intersubjetividade. Mas se eu posso obtê-la após a redução, então eu posso obtê-la mesmo do ponto de vista da fenomenologia. O universo das mônadas forma uma totalidade, tudo. Ele é o absoluto. E, repetindo o que eu tinha dito, enquanto para Leibniz as mônadas, substâncias, não têm janelas e não se comunicam com as outras, cada uma já conhece a totalidade do universo e apenas aparenta interagir com ele devido à harmonia pré-estabelecida, os eus mônadas de Husserl têm janelas, pois eles se comunicam através de atos de empatia. Chegamos, por fim, ao mundo da vida. Estamos na década de 30. No último livro, Crises, Husserl aplica a Epoché ao que ele chama de mundo da vida, Lebenswelt. Esse livro foi resultante de conferências apresentadas em Viena em 1935, quando a civilização que se encontrava ameaçada de destruição pelo nazifascismo. Note que a situação atingiu Husserl pessoalmente, pois sendo de uma família judaica, mesmo que cristianizada, ele foi proibido de publicar e de frequentar a biblioteca. Husserl faleceu, parece que em 1938, estou certo, ainda antes da Segunda Guerra, e seus escritos foram levados em segredos para a Universidade de Louvain, na Bélgica, onde foram escondidos do nazista e formam até hoje os arquivos Husserl. Para Husserl, a crise da civilização europeia se deve ao fracasso da cultura racional que resulta da superficialização da cultura pelo naturalismo, objetivismo e reducionismo cientificista. Ou seja, tudo aquilo de que ele não gostava. Se a sua análise da situação não era das mais autorizadas, eu acho que Husserl era um tanto alienado do que ocorria no mundo social e político. É interessante a discussão do conceito seu de mundo da vida. O mundo da vida é o mundo da experiência humana comunal que tudo engloba. Através de nosso estar no mundo, somos capazes de interagir com a natureza e criar formas culturais. Assim, da natureza resulta o mundo da vida que produz a cultura. Quando
a redução abrange o mundo da vida, esse aparece como sendo para nós. E sendo ele o mundo da intersubjetividade, ele passa a ser o nosso mundo. Sob essa perspectiva holística, o mundo da vida passa a ser o único fundamento da atividade humana, nele se fundamentando todo o conhecimento humano e toda a ciência, que passa a pressupô-lo. Não poderia haver ciência se não existisse o mundo da vida. O mundo da vida se subdivide em mundos da vida, Heimwelten, parecidos com as formas de vida, Lebensformen, de Wittgenstein. Nesse contexto, a gênese histórica de nosso mundo e civilização passa a se tornar matéria importante para Husserl. Agora, alguma coisa eu não acho relevante tentar avaliar, conhecendo tão pouco Husserl, mas há muitas sugestões relevantes em Husserl. Claro que é um filósofo com grande poder de imaginação. Por exemplo, as suas análises dos atos intencionais, da doação de significado, a síntese de preenchimento, a experiência espectral dos objetos, etc. Tudo isso são insights interessantes. Mas há também algo a ser questionado, como o ponto de partida platonista, que ele não aceita, mas que é platonista, a sua concepção de fenômeno que o conduz ao seu idealismo e a uma espécie de misticismo que nada tem de rigoroso ou científico. Por exemplo, ele certamente nunca leu Thomas Reid, que objetava contra a noção de ideia de Berkeley e dos empiristas, que a ideia para Reid é apenas um veículo para o acesso ao mundo real tal como ele é. Ele é um realista direto. E não cai no grande problema criado por Descartes do realismo indireto, e que leva, inevitavelmente, já que nós só temos acesso a ideias, leva inevitavelmente ao idealismo. As grandes dificuldades são contornadas pelo discurso obscuro e confuso, mas não são, no final das contas, resolvidas. Não há uma solução, por exemplo, do problema da percepção que seja satisfatória. Mas esse problema não foi resolvido até hoje. Todo o procedimento de redução fenomenológica e transcendental, por exemplo, pode ser objetado como uma exposição altissonante de distinções que só seriam relevantes se realmente tivéssemos intuição das essências, mas intuição independente da experiência, no final das contas, em si mesma. Quanto à bibliografia, boa parte da apresentação desses slides foi preparada com base no excelente texto introdutório de Victor Velard-Mayol, ou Husserl, e a bibliografia. As principais obras de Husserl são as Investigações Lógicas, Ideias 1, as Meditações Cartesianas e a Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Quanto aos textos introdutórios, para mim, os que mais ajudaram foram o Victor Velard-Mayol, David Bell, que é um texto, Velard-Mayol deve ser uns 90 páginas, David Bell são umas 250 páginas de um livro crítico e profundo, interpretativo também, sobre Husserl. Digamos que é a interpretação clássica, standard, crítica. David Wadsworth Smith é claro, mas ele parafraseia muito Husserl, tem umas 400 e poucas páginas. Claro e superficial. Dermot Bohan, Introduction to the Phenomenology, é um livro de 500 ou mais páginas que apresenta, deve ter umas 130 páginas sobre Husserl, 120 páginas sobre Husserl, apresenta autores da fenomenologia como Sartre ou Hannah Arendt ou Merleau-Ponty, até Derrida. E é importante como introdução para quem se interessa por fenomenologia. Robert Sokolowski é um livrinho traduzido para o português em que ele faz uma apresentação sistemática,
sem citar autores, de ideias fundamentais da fenomenologia. Deve ter umas 150, 180 páginas. Todos eles podem ser de alguma ajuda, mas principalmente Mayol, Bell e Morin, ao menos para mim. Outros textos de Smith e Smith, editado, The Cambridge Companion to Russell, é um texto com ensaios de pesquisadores excelentes sobre Russell. E há muitos outros textos, há uma infinidade de textos e também uma grande quantidade de coisas que não ajudam. Isso aí não importa. Bom, chegamos ao fim disso.